Vamos iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor, nosso Deus. Convido os irmãos a tomarem seus lugares, se colocarem de pé. Vamos estar adorando a Deus de todo o nosso coração, estar dando a Ele glórias, graças. Nós estamos na presença do Senhor nessa noite. Vamos orar, igreja. Pai eterno e bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, Deus, rendendo graças a Ti, ó Pai, rendendo, ó Deus, louvores ao Teu santo nome, reconhecendo que somos dependentes de Ti, ó Deus, e que estás acima de tudo, ó Pai. Tu és Deus soberano, ó Deus eterno, e nós Te amamos, ó Pai. Declaramos que nada somos sem Ti, Deus, por isso Te pedimos, toma o Seu lugar nessa noite, ó Deus. Consagramos esse culto e as nossas vidas a Ti, ó Pai. Derrama do Teu poder, ó Deus, derrama da Tua unção, Jesus, e venha sobre nós, ó Pai. Fale conosco, ó Deus, que saiamos daqui diferentes, ó Pai, de como entramos. No nome de Jesus, ó Pai. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Essa música diz, levanta um aleluia. E nós conversávamos com o pastor antes sobre o significado da palavra aleluia. E ela diz, louvado seja o Senhor. Então, com bastante alegria, nós vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele merece toda a honra, glória e todo louvor. Amém, igreja? Glória a Deus. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanta um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanta um aleluia. O medo não tem mais poder. Levanta um aleluia. Com tudo que há em mim. Com tudo que há em mim. Oh, levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Oh, e na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. E na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto. 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 Cante mais alto.
Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. E na tempestade Eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Aleluias. Adoramos a Ti, Jesus, Todo-Poderoso. Glória a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Declaramos nessa noite: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cremos em Ti, Jesus, e no Teu santo nome. Todos necessitam. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo
nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh glória! Jesus venceu a morte. Por isso que eu não me envergonho do Evangelho. Obrigado, Espírito Santo, continua a falar conosco, revela-nos a Tua palavra, entregamos esse culto em louvor e adoração ao Teu nome. Fala conosco, assim pedimos, louvamos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém? A igreja possa sentar-se. Que bom que você veio. Ah, Deus está alegre, feliz, porque Deus ama ver o seu povo na sua casa. Se tem algo que Deus ama ver, é o teu coração. Um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que busca a Deus, um coração que vem à casa do Senhor. Deus ama ver isto em nós. Aleluia, glória a Deus. Que semana abençoada vai ser. Por quê? Porque vocês vieram honrar a Deus na sua casa. Quero compartilhar uma palavra que está em Romanos 1,16. Romanos 1,16. E nos ensina assim a palavra: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga aí para você mesmo: eu não me envergonho do meu Deus. Tu tem coragem de dizer isso? Eu não me envergonho daquele que me criou, daquele que criou o céu, terra e mar, daquele que criou tudo nesse mundo. Eu não me envergonho do meu Deus. Amém. Glória a Deus. Uma criança de 5 anos da nossa igreja foi para a escolinha agora pela primeira vez. A escolinha, né? Aqui no escolinha secular, 5 anos. E chegou lá, aqueles colegas dele, e aí 2 coleguinhas já se aproximaram dele. Essa nossa criança cresceu, né? Desde o ventre da mãe, já na casa do Senhor. E chegando lá, os outros coleguinhas dele disseram para ele: agora passou a Páscoa, né? Tu ganhou bastante ovinho de Páscoa? O coelhinho foi na tua casa também? E o nosso pequenino respondeu para os seus colegas: não existe a Páscoa, não é coelhinho nem ovinho. A Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus. 5 anos de idade, testemunhando já, não se envergonhando do Evangelho. Amém? Coração de criança, vamos dizer assim, coração puro. O que ela ouve, ela fala. Páscoa não é coelhinho nem ovinho. Páscoa é morte e ressurreição do Senhor Jesus. 5 anos de idade. O que o apóstolo Paulo diz aqui: eu não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tu sabe do que nós precisamos nos envergonhar? Do que tu e eu precisamos nos envergonhar? É dos nossos pecados. É deles que precisamos nos envergonhar, no nome de Jesus. Amém, família? Glória a Deus. Tenha um coração arrependido. Testemunhe lá no colégio, no ensino médio, obrigado meu irmão, no ensino fundamental, na faculdade, lá no meio dos teus colegas.
amém, na aula, onde quer que tu esteja, testemunhe o nome do Senhor Jesus, onde quer que tu esteja, aleluia, amém, família, em nome santo de Jesus. Não tem nada melhor do que estarmos na presença do nosso Deus. Agora tu consegue dizer, eu não me envergonho do meu Deus? Tu consegue dizer isso? Filhos, vocês têm vergonha dos pais? Obrigado, Davi. Esse menino é verdadeiro no que ele fala. Tem vergonha do papai e da mamãe? Os pequenos estão fazendo assim para mim aqui. Eu amo meu papai e a minha mamãe, amém? Os nossos pequenos não têm vergonha dos pais, não têm vergonha do Deus vivo a quem ele serve. E nós adultos não podemos nos envergonhar desse nome que é sobre todo nome, daquele que morreu por ti e por mim, daquele que ressuscitou e vivo está. Honre ao Deus vivo e ao Deus poderoso, no nome de Jesus. Os nossos pequenos são verdadeiros naquilo que eles falam, amém? Sempre testemunhe esse nome que morreu por ti e por mim naquela cruz. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho de testemunhar esse nome, amém? No nome de Jesus. Palavra introdutória, e glória a Deus e aleluia, que bom que você veio. Avisos da semana. Toda quarta-feira temos culto aqui na igreja, 19h30. E antes do culto, 1h30 antes, nós temos reunião de oração. Você é nosso convidado para estar aqui, para orarmos juntos. Temos grupo de oração, a dona Ilma aí coordena. Glória a Deus. Venha estar junto conosco orando pela família, orando pelo Brasil, orando por saúde, orando por milagre, por curas, e Deus ama nos abençoar no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Todo domingo temos culto da família, a nossa família na casa de Deus. Aonde está a tua segurança? Em estar perto de Deus. Não tem vida longe de Deus. Não tem vida longe de Deus. E depois de Deus, a maior preciosidade que nós temos na face da terra, diga, é a minha família. Primeiro Deus, depois a nossa família, em nome de Jesus. Eu não me envergonho do meu Deus, eu não me envergonho da minha família, eu não me envergonho da minha igreja, eu não me envergonho do meu pastor. Eu tenho alegria de estarmos juntos e servirmos juntos no nome de Jesus. Homens, levanta o braço para ver os homens casados aí, junto com a companheira. Tem coragem de levantar o braço? Oh, glória a Deus. Tu te envergonha da tua esposa? Vou perguntar para os homens de novo. Tu te envergonha da tua esposa? Oh, glória, isso aí. Não, aleluia. Esse Deus é lindo, maravilhoso e poderoso. Agora eu vou perguntar para as mulheres casadas. Tu te envergonha do teu maridão aí? Obrigado, Davi. E aos demais aí, esse Deus é bom, maravilhoso e poderoso. E assim também para com Deus. Eu não me envergonho de testemunhar essa palavra viva e poderosa. Está bem pertinho aí os casais um do outro? É, mais ou menos, pastor. Glória a Deus. Quer dizer que no culto agora pode ficar pertinho o casal? Deve. Homem, qual foi a última vez que tu disse para tua esposa, para tua amada, para tua companheira, eu te amo? Tá, não precisa responder. Pode ser agora? Pode. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus é lindo. Isso é igreja, em nome de Jesus. Sabe que lá na igreja de Canguçu eu disse assim: Robi, tu tem coragem? E eles, tenho. Então beija a tua esposa agora. Deixa eu ver. Não, mas eu estou dizendo agora também aqui. Tu tem coragem? Os homens são corajosos, né? Concorda comigo? Obrigado, tem uns fazendo assim. Então taca o beijo aí na tua esposa que eu quero ver, na tua companheira. Obrigado, Jesus.
Pastor, nunca mais volto para essa igreja, tive que beijar minha esposa na igreja. Ai, que vergonha. Mas que vergonha o quê? Nós somos igreja, o povo de Deus vivo, poderoso. Amém? No nome de Jesus, eu não me envergonho da minha família, eu não me envergonho do meu Deus. Isso vai ficar gravado no teu coração no nome de Jesus. A pregação vem agora, daqui a pouquinho. Foi só a introdução para o que vai acontecer nesta noite. Também nesta noite abençoada, nós queremos servir a Deus com a nossa oferta, com o nosso dízimo. Sabe que você sustenta essa casa? E quando você sustenta essa casa, Deus sustenta a tua. Essa é a lei da semeadura, você sabia disso? Que coisa mais linda e maravilhosa. Eu sou agradecido a Deus pela tua oferta, pelo teu dízimo, que está sendo muito bem investido nesta obra. Você em casa pode semear pelo QR Code, pelo Pix, e vai estar abençoando essa obra e te abençoando. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Amado e bondoso Deus, com tanto temor e alegria queremos virmos ao altar, trazendo a nossa oferta, o nosso dízimo. Fazemos isso com temor em obediência à tua palavra. Ó Deus, obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Deus, pelas famílias, pela provisão de cada família, pelas portas abertas do teu bom tesouro sendo derramado para com o teu povo, porque tu não deixa faltar nada àqueles que te temem, àqueles que ouvem e obedecem a tua palavra. Abençoa os que trabalham por conta própria, os empresários. Abençoa aqueles que trabalham no comércio, nas suas atividades. Prospera-os cada vez mais e que todos vejam: a minha provisão vem do meu Deus, que abre todas as portas. Eu abençoo os dízimos, consagro, louvo e agradeço a Deus, no nome santo de Jesus. Antes de nós virmos semearmos na casa de Deus, a Bruna tem um recado para nós. Amém, paz, irmãos. Nós estamos abrindo uma nova turma de teatro. As pessoas que sentirem no coração podem vir falar comigo. Teremos aulas práticas, teóricas, estaremos nos preparando para as próximas apresentações. Qualquer pessoa de qualquer idade que sentir no coração. Vamos ter as aulas de 15 em 15 dias, aos sábados de tarde, tá? Então, qualquer pessoa que sentir no coração pode vir falar comigo no final do culto, amém? Obrigado. Quem sentiu no coração de servir a Deus? Então vamos nos apresentar no teatro. Você foi convidado. Obrigado, Davi. Vamos nos levantar e abençoarmos essa obra maravilhosa de Deus, em nome de Jesus. Durante esse louvor, você pode vir até o altar. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia,
unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, Jesus. Só Tu és santo, ó Pai. Derrama sobre nós o Teu poder, Jesus. A Tua unção, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Aleluia. Espírito Santo sopra em nós, vem muito mais que isso. Espírito Santo, esperamos por Ti. Enche-nos outra vez. Enche-nos outra vez, fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo Teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, o Teu amor em nós. Cremos em Ti, Jesus, derrama. Vento impetuoso, enche-nos com o Seu poder. Vem libertar os cativos, iremos viver para o Teu louvor. Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória, fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo
paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder nessa noite, Senhor. o teu amor em nós. Oh, sim, Espírito Santo de Deus. Queremos sentir, Senhor Jesus, o teu toque na nossa vida nessa noite, ó Pai. Coloque as mãos no seu coração e diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Você que está assistindo pela live também. Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Oh Pai, nós queremos, Senhor, fazer o teu querer, Senhor. Fala conosco nessa noite. Diga: Espírito de Deus, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha vida, venha sobre a minha família, me blindando, me ungindo, renovando a minha fé nessa noite. Oh, labarachê, catarabarachoi, há uma unção nessa noite sobre a tua vida, para curar, para te libertar, para cair essas cadeias, essas prisões sem grade, coisas que te amarram, que te ferem. Então você vai dizer mais uma vez, você vai louvar ao Senhor, e você vai fazer desse louvor a sua oração inicial, e você vai clamar ao Senhor nessa noite. Clamar ao Senhor nessa noite, assim como aquele cego disse que clamava ao filho de Davi, que tivesse misericórdia dele. Diga: Senhor, eu clamo a ti, Jesus. É mais do que uma oração, é um clamor. Vem da alma, clame ao Senhor nessa hora e diga: Senhor, eu quero ter paixão pelo teu nome, eu quero ter amor pela tua palavra. Diga: Senhor, fala comigo nessa noite. Você que está assistindo também, reúna a sua família e diga: Senhor, entra na minha casa. Tenha liberdade, Senhor, de fazer o teu querer sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, diga. Deus, acende em Acende sobre a tua igreja nessa hora. Paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor, fogo de Deus, toca, Deus, acende em nós. Bem alto para Jesus, louve. Paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos e fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, fala com os teus filhos, Senhor. Revela o teu querer, que nós possamos compreender a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Aplauda ao Senhor Jesus, então, nessa noite. Amém? Muito obrigada, equipe de louvor. Aplauda ao Senhor. Bem forte para Jesus. Você que está em casa também. Amém? Antes de você sentar, dá um oi assim para o teu irmão, para a tua irmã. Amém. Deus te abençoe. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Amém. Pode ocupar o teu lugar em nome de Jesus. Amém, igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Glória a Deus. Agradecendo ao Senhor por mais uma vez estar aqui na presença dEle, porque é por Ele, sem Ele, amém. Para Ele são todas as coisas. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Graças a Deus. Então você que está em casa, você que está aqui, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 1. Amém? Hoje Deus vai falar conosco uma história interessante, que é uma história que nós podemos estar vivendo na nossa vida. O que Deus colocou no meu coração é trazer para todos sobre o preparo de Deus. Então o título da mensagem é O Preparo de Deus, Malhando Trigo no Lagar. Amém? Daqui a pouquinho a gente vai falar o que é eira, o que é lagar e o que Deus quer falar sobre essa palavra. Amém? Juízes capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler até o 14. Amém?
Se você não tem a Bíblia, ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, versículo 6, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Diga graças a Deus. Então, o que nós vamos ver hoje através do Espírito, igreja, é o preparo de Deus. E antes de nós entrarmos em alguns ensinos e algumas revelações que Deus traz para nós nesta palavra, eu preciso trazer algumas questões introdutórias para nós entendermos o contexto que o povo de Deus vivia nesse momento. O povo de Israel, ele teve muitos juízes. O livro de Juízes já fala dos juízes que reinaram, que julgaram Israel. Depois de Débora veio Gideão. E Gideão foi juiz e profeta, ele não foi rei. Ele foi juiz e profeta por 40 anos. Então, nesse versículo 1 ao 2, se você quiser marcar na sua Bíblia, há uma revelação importante aqui. Depois da vitória que Deus tinha dado a Débora, entra Gideão na história, filho de Joás. E os filhos de Israel, diz no versículo 1, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso, Deus entrega Israel na mão dos midianitas. Esse é o primeiro ponto. Os filhos de Israel fizeram o que era mal e Deus permite uma luta. Deus permite uma prova, o que é diferente de uma tentação. Deus permite que os midianitas
eles persigam Israel. E eles venham a roubar o sustento do povo de Deus. Mas porque quando nós olhamos na história, sempre Israel caía no mesmo erro, no mesmo pecado. O pecado da idolatria. O pecado de substituir Deus, Deus vivo e real, por outros deuses e por outras práticas. Isso na história é muito marcante. Mas Deus sempre, pela misericórdia, pelo amor que Ele tem, Ele levantava um libertador, Ele levantava um profeta, para ir dar um recado ao povo, pedindo ao povo que se voltasse a Ele, que Ele livrava. Então, é como se fosse, num jogo, lá no último minuto do segundo tempo, Deus sempre levanta alguém para livrar o seu povo. Mas por que isso, irmã? Por que o povo volta e meia caía e levantava, caía e levantava? Porque Deus, o plano de Deus para mim e para a tua vida é que ninguém se perca, amém? Mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, até que o povo conseguisse colocar, endireitar os seus caminhos. Então aqui, no versículo 1, Deus está trazendo para nós algo importante, que os filhos de Israel estavam sendo pressionados, estavam sendo roubados, oprimidos pelos midianitas. E Midian era uma área a leste do Egito, em frente à península do Sinai. E quem eram os midianitas? Midianitas, igreja, eram os descendentes de Abraão. Não sei se você lembra, lá na história de Abraão, Deus prometeu a Abraão, ou primeiro, Abrão e Sarai, depois mudou o nome para Abraão e Sara, um filho da promessa, amém? Só que o filho que ele teve com Sara, para você entender a história, era Isaac, o único filho que ele teve com Sara. O filho da promessa. Depois que Sara volta aos braços do pai, que Sara morre, Abraão tem 6 filhos com Quetura. E o 4º filho se chamava Midian. Então, Midian e os seus descendentes, os midianitas. E eles eram nômades, ou seja, eles não tinham um lugar fixo na terra. E de tempos em tempos, quando havia guerra, irmãos, era de costume, em alguns outros momentos da história, como por exemplo, Saul, que também diz a história que se escondeu na mesma cova onde Davi também se escondeu, era de costume o povo, então, fazer covas e fazer lugares de refúgio nas montanhas, para que pudessem se esconder. Então, os israelitas abrem covas e fazem fortificações, como diz no versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e nas cavernas, e as fortificações, versículo 3, guarde aí, porque cada vez que Israel semeava, toda vez que o povo de Deus semeava, planejava, sonhava, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente subiam contra ele e acampavam, destruindo os produtos da terra. Esses povos, igreja, do Oriente, a Bíblia fala que são aqueles povos que viveram na vizinhança de Gaza, só para você entender a história. E os filisteus eram um desses povos que viveu em uma dessas cidades. Então, quando você lê aqui da vizinhança de Gaza, significa que eles atravessaram todo Israel, ou seja, todo o país, todo Israel era oprimido nas mãos dos amalequitas, dos midianitas e também dos filisteus. Todos esses povos do Oriente, a cada semeadura, o inimigo vinha e roubava. O inimigo vinha e tirava o que Israel planejava. Esses povos significam pessoas, situações que vinham e destruíam o plano do povo de Deus.
Isso é apenas uma introdução, mas a primeira revelação de Deus nessa noite. Primeiro ponto. Deus oferece, depois de tudo isso que eu falei, uma oportunidade a Gideão. Então, entendendo agora quem é Gideão, filho de Joás, a sua casa tinha a prática da idolatria, entendendo a história de quem eram os midianitas, diz a Bíblia que Deus, na verdade, através da palavra, Deus está oferecendo, igreja, uma oportunidade. Mas uma oportunidade para quê? Uma oportunidade para Gideão libertar, abençoar o povo de Deus. Versículo 11, leia comigo. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Pare aí, porque há uma revelação aí. O primeiro ponto é que Deus está dando uma oportunidade para Gideão. Uma oportunidade que não se estende somente à casa de Gideão, se estende a todo Israel. E lá atrás, quando eu falei de Abraão e Sara, da descendência de Abraão, vêm os israelitas de Abraão e Sara, Isaque, israelitas, e Midian, filho de Abraão e Quetura, midianitas. Isso é importante entender, porque da mesma raiz veio dois povos, e num ponto da história, um povo é permitido oprimir o outro. Por quê, irmã? Porque Isaque era o filho da promessa, não era Midian. Os filhos da promessa de Deus eram com Sara. Deus oferece uma oportunidade, ou seja, a mesma que Ele está dando para ti e para mim nessa noite. Uma oportunidade de fazer algo não só para você, mas de fazer algo para ti e para a tua casa. Mas talvez você pense, irmã Lisa, mas o que é uma oportunidade? Como é que eu sei que as oportunidades são de Deus na minha vida? Esse primeiro ponto nos revela algo importante. Muitas oportunidades passam por nós e elas são boas, mas não quer dizer que todas as oportunidades boas são de Deus para nós. Todas as oportunidades que podem aparecer para você, aos teus olhos, são boas, mas não quer dizer que toda oportunidade boa é de Deus para você. Aí nós saímos, igreja, da vontade permissiva para a vontade perfeita de Deus. E o que isso significa, irmã Lisa? Significa que muitas vezes nós não oramos, nós perdemos oportunidades, e pela misericórdia de Deus, Deus endireita o nosso caminho. Deus arruma a rota da nossa vida, seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida, não importa. Principalmente na nossa vida espiritual, porque sem uma vida espiritual com Deus, todas essas coisas são vãs, nada se adquire. Isso é o primeiro ponto que nós temos que colocar no nosso coração, irmãos. A primeira coisa que nós temos que buscar é a vontade de Deus. Sempre a tua oração ao vir à casa de Deus tem que ser pela tua vida espiritual, porque sem uma vida espiritual com Deus, todas as outras coisas podem dar errado. Ah, mas as coisas estão tudo certo para mim. Sim, pode estar dando tudo certo, que bom. Mas será que tudo que está dando certo é o que Deus tinha preparado para você? Será que tudo que está dando certo para você é a vontade perfeita de Deus ou é a vontade permissiva do Pai? Esse é o grande segredo da igreja hoje. Porque Jesus nos deu a chave do reino. Ele não nos deu a chave somente das coisas materiais aqui da terra. E muitas vezes nós andamos fora da palavra. E nada de mal me acontece, irmã Lisa, está tudo ok. Mas será que nós estamos andando na vontade perfeita? Porque a Bíblia diz que nós temos que conhecer a perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida. Será que tudo que Deus tem, eu sempre digo, Senhor, tudo que Tu tens para mim eu quero. Porque tudo que Deus tem para mim, eu sei que é perfeito, e eu sei que é bom, e eu sei que é agradável.
Mas nem todas as portas, cuidado e grave isso no teu coração, nem todas as portas que se abrem, que te atraem os olhos, que fazem os teus olhos brilharem, são aparências interessantes, são de Deus para você. Muitas vezes, portas que já se abriram sobre a tua vida, que pareciam ser de Deus, eram armadilhas do diabo. Por isso o Senhor Jesus disse que nós temos que vigiar primeiro e depois orar. Nós não podemos ficar somente na oração sem a vigilância. Essa semana nós conversamos lá em casa e muitas vezes a gente faz uma recapitulação de quantas oportunidades talvez nós perdemos em alguns pontos fazendo uma conversa, um diálogo familiar, né? Mas às vezes nós pensamos o seguinte, tá, mas essa oportunidade aos nossos olhos eram boas. Mas será que era a vontade de Deus para a nossa vida? Para a nossa família? Porque o que Deus tem na vida do X não quer dizer que é a mesma coisa que tem na vida do Y. E às vezes nós olhamos mais, como diz o ditado, né, para a grama do vizinho, que às vezes é verde, bem verde, mas é artificial, e queremos aquela bênção. Nós queremos o que ele tem. Nós olhamos, mas como que Deus é com ele e não é comigo? Deus é contigo também, diga glória a Deus. Deus é contigo, glória a Deus. É a tua oração nessa noite, igreja. Você que está me vendo e assistindo, tem que ser essa. Senhor, eu quero o que tu tens para mim. Assim como Deus deu uma oportunidade para Gideão salvar o povo de Israel, toda oportunidade que é de Deus, ela se estende para a tua casa e ela traz paz. Esse é o primeiro segredo. Toda oportunidade, amém, que é de Deus. Como é que eu sei, irmã Liz, identificar as portas? Porque há muitas portas que podem se abrir. Todas as oportunidades que são estendidas a ti e a tua família e que são boas, que traz paz, elas são de Deus. São portas abertas para ti, são portas boas para ti e é a porta certa que você vai entrar. Mas o meu irmão tem uma oportunidade boa. É de Deus para ele, não quer dizer que é de Deus para mim. Ou mesmo que nós calcemos aqui, né? As irmãs principalmente, 37, né? Todo mundo diz, a forma do pé não é assim? Ela não é diferente? Às vezes alguém calça um número, é ou não é? E você bota o sapato da irmã, é diferente, mas é o mesmo número. É porque aquele sapato serve naquela irmã. Esse sapato serve para o meu tipo de pé. Então, essa oportunidade era para Gideão. E a oportunidade de Gideão também é a mesma que Deus quer nos dar. Diga graças a Deus. Talvez você pense, mas eu já perdi tantas portas, irmã. Mas eu já perdi tantas oportunidades. Não olhe para aquilo que você perdeu. Diga graças a Deus, olhe para aquilo que está na tua frente agora. Olhe para as coisas que estão à tua frente agora e peça, Senhor, fecha as portas que não é do céu para mim e se abram aquelas que é do Senhor para a minha vida, para que nós paremos de nos comparar aos outros. Esse é um outro grande segredo. O povo aqui, irmãos, no versículo 3, Israel semeava, os midianitas roubavam, e o povo, ele estava, no versículo 6, muito debilitado com a presença dos midianitas. Talvez hoje você entrou aqui ou está assistindo, e esteja debilitado com a presença do inimigo, com a presença dos midianitas espirituais. Mas quando Deus levanta e chama Gideão, o anjo do Senhor se senta debaixo de um carvalho. E olha onde Gideão estava, malhando o trigo no lagar. Então, o primeiro ponto é reconhecer a oportunidade na nossa vida. Assim como Deus chama Gideão e dá a ele a oportunidade dele fazer uma obra que não era só para ele, mas que se estendia para todo o povo. Reconhecer que essa obra trazia paz e trazia vitória. E o segundo ponto, queridos, malhando trigo no lagar, vem então a origem
da força, vem então a preparação. O título é o preparo de Deus. O preparo de Deus. Olhe para o teu irmão e diga, se prepare para o que Deus tem para ti. Diga para ele, olhe para ele e diga, se prepare para aquilo que Deus tem para ti. Você sabe de uma coisa? Muitas vezes, muitas oportunidades já passaram por ti, mas elas não se concretizaram porque, contigo e comigo, porque nós não estávamos preparados. Gideão só podia trazer a libertação, o livramento do povo de Israel através da derrota dos midianitas, e mais lá na frente ele derrota, ele mata os 2 reis dos midianitas, através do preparo. É como no nosso trabalho. Eu estava vendo um testemunho de 2 homens de Deus, e ele conta que ele trabalha, os dois irmãos, as 2 pessoas, né? Esses senhores, eles trabalhavam no RH, na área de recursos humanos de uma grande multinacional. E um deles teve uma oportunidade. Eles saem para almoçar, e aí um deles chama o outro e diz, olha, a própria empresa está dando uma oportunidade para a gente viajar, e nós vamos ser transferidos para a Suíça, com salário como se fosse hoje em reais, uns 45 mil reais. Quem é que não gostaria de ganhar aqui 45 mil reais por mês? Só eu. Glória a Deus, tomar posse aí, né, irmãos? E aí esse aí tinha essa oportunidade, essa família. Resumo da história. E o outro, ouvindo ele falar, e ele disse, olha, a gente está com uma oportunidade de ir para fora, de morar na Suíça, a gente, né, um projeto interno da empresa, enfim. E o outro, muito amigo dele, ouvindo, pô, que legal essa oportunidade, bem que eu queria ter essa oportunidade que tu tem, mas que bom. Mas, infelizmente, durante o percurso da preparação, e esse rapaz, ele falava fluentemente inglês, ele teve que aprender alemão, ele teve que, né, aprender outras habilidades para aquele cargo, para que ele pudesse ir para esse outro país. Eles eram da mesma empresa, mas em setores, em filiais diferentes. Isso é uma história verídica, né? E aí, esse outro admirou que ele teve essa oportunidade. E, em outro momento, ele remarca esse almoço com o mesmo amigo, e passa-se um tempo, a esposa dele teve um contratempo na sua saúde, e eles precisaram ficar no Brasil. E que bênção, né? Olha, o marido, né, por causa da esposa, é uma situação, eles conversaram, e eles decidiram deixar para uma próxima oportunidade, e ele indica esse colega dele para ir, né, no lugar dele para a Suíça. E ele chama ele, depois de uns dias, para almoçar e conversa, e diz, olha, fulano, eu não pude ir com a minha esposa, talvez a oportunidade era boa, mas não era para mim nesse momento, e isso é muito importante, às vezes são boas, mas o tempo para que elas se concretizem, às vezes não é o tempo de Deus, você entende? Às vezes não é o tempo que Deus quer. A oportunidade é boa, mas não é o momento, porque nós não estamos preparados para receber. E Deus estava preparando o Gideão aqui. E esse outro moço disse, que legal, então eu vou aceitar, eu vou te indicar. Só que assim, para que tu possas ir no meu lugar e assumir, você tem que falar fluentemente inglês, você sabe falar? E o amigo dele disse, mais ou menos. E você sabe falar alemão? Não sei falar, ou dominar a escrita, também não. E essa empresa era uma empresa cristã. E aí ele pergunta para esse amigo dele e disse, você por acaso no teu currículo já frequentou, já fez algum curso, já teve algum contato com a doutrina cristã? Porque a empresa tinha os critérios, né, para que pudessem transferir essas pessoas. E ele disse, infelizmente não. E ele disse, infelizmente então essa oportunidade não vai ser para ti nesse momento, e eu te sugiro tu te preparar. Então isso serve de lição, coisas do dia a dia da nossa vida, seja no nosso estudo. Eu me lembro que antes de eu fazer o meu mestrado, aqui na Federal em Pelotas, muitos anos atrás, né, eu terminei em 2016, então 2013, 2012, não me engano a memória, né, eu fui fazer um curso de inglês. Eu trabalhava num outro hospital aqui, e nós morávamos bem longe, eu atravessava a cidade, o curso era lá na Tiradentes, era bem longe.
E eu comecei 2, 3 anos antes, que nós precisávamos ter inglês instrumental, ler e escrever, não falar. E eu precisava ter o curso. Mas, naquele momento, Deus havia colocado no meu coração, eu estava num plantão de noite. E Deus disse assim, tu quer fazer um mestrado no futuro? Então, tu começa desde agora. Eu olhava os editais, é assim que eu fazia, eu olhava os editais, para saber o que eles pediam. E sempre tinha na inscrição, hoje eu não sei como é que é, mas na minha época ali, precisava ter o instrumental, precisava ter o inglês, o teste de proficiência em inglês. Senão você não conseguia se inscrever. E eu me lembro que eu fiz. E anos antes, igreja, eu fiz esse cursinho. Saía, olha, foi uma bênção para pagar, pagando e com fé. Muitas vezes eu pensei em desistir, era uma apostila grande, e aquilo parecia que era mais difícil. E a minha professora sempre dizia, Lisa, quando é que tu vai fazer o teste da Católica, da Federal? Quando é que tu vai fazer o teste de proficiência? Não está na hora, eu dizia. Não está na hora, deixa eu me preparar mais, deixa eu me preparar. E eu gostava, até então que eu consegui fazer, em 2013 ou 2015, tomei a questão do tempo, e eu consegui a nota máxima, fiz na Federal. Fiz o teste de proficiência, aí o edital abre, uns meses depois, e eu com o teste ali. Então, isso serve, irmãos, para que nós nos preparemos para as oportunidades. Isso serve também para o ministério, isso serve para a nossa vida lá fora. Porque como que Deus vai nos abençoar se nós não nos prepararmos? E Gideão estava sendo preparado aonde? Versículo 11. A origem da força e o preparo é quando ele estava malhando o trigo no lagar. O trigo representa, igreja, as bênçãos de Deus, que precisava ser potencializada, precisava ser protegida. Como os midianitas roubavam tudo do povo de Israel, Gideão, então, usa aquelas covas, aqueles buracos nas montanhas, para levar o trigo e para fazer ali malhar o trigo nesse lugar. Só que se nós formos olhar, malhar o trigo no lagar não é o lugar correto. É ou não é? Se malha o trigo é na eira. Por que na eira? Porque na eira é onde vem o vento, eu não entendo muito de semente, mas onde vem o vento e consegue, não é, separar o trigo da semente. Ou consegue, na verdade, separar o trigo, das impurezas que o trigo tem. Não se malha trigo no lagar, se malha trigo é na eira. Mas por que Gideão estava malhando trigo no lagar? E muitas pessoas não prestam atenção no preparo de Deus, porque o subtítulo, antes do versículo 11, diz chamamento de Gideão. E Deus não chama ninguém, o teu patrão, oportunidades lá fora, na obra, em qualquer lugar, sem nós nos prepararmos, que a Bíblia diz que o obreiro tem que se preparar, tem que se apresentar aprovado para manejar bem a palavra da verdade. Só que claro que 100% é Deus que nos capacita, amém? Nós temos que nos esforçar. E Gideão, para malhar o trigo no lagar, tinha que ter força. Você entende? Tinha que ter esforço, porque para tirar as impurezas do trigo no lagar, era muito mais difícil do que tirar as impurezas do trigo na eira, onde o vento batia e a impureza saía. Por isso que Deus fala para ele mais lá na frente, vai nesta tua força, porque Deus estava vendo o futuro de Gideão. Porque naquele momento, enquanto Gideão malhava o trigo no lagar, ele estava debilitado junto com o povo de Israel. Quem disse que alguém que malha o trigo no lagar está forte? Só fisicamente. Porque a situação em que Gideão estava e todo o povo era uma situação, como diz no versículo 6, debilitado por causa da presença do inimigo. Então, as oportunidades que Deus nos dá, nós temos que orar, Senhor, me dá uma oportunidade. Você pega o seu currículo, você quer fazer um teste, você quer melhorar uma pós-graduação, você quer melhorar no louvor, você quer ser uma pessoa que pregue a palavra, você precisa se preparar.
precisa se preparar para casar, precisa se preparar para noivar, precisa se preparar até para pagar as contas, a organização. Mas aí nós temos que pedir: Senhor, me ajuda. Porque no momento em que eu estou malhando trigo no meu lagar espiritual, Deus está tratando comigo, Deus está me dando o preparo dele. Diga glória a Deus. Talvez muitos aqui hoje que estão me vendo estejam malhando o seu trigo nos seus lagares. Não é lugar de malhar trigo no lagar. Lagar é lugar onde a gente pisa na uva para tirar o suco da uva, onde a gente pisa na azeitona para tirar o suco. É onde se espreme com os pés. Quem é que já viu um lagar? Onde a gente espreme com os pés, ou não é? Para tirar o suco, para tirar a parte líquida do fruto. Não era lugar. Mas por causa da opressão, igreja, por causa da opressão do inimigo, Gideão usa de uma estratégia. Mas com certo medo, ele entra numa cova, pega o único suprimento que Israel tinha, igreja. Pense nisso. Não existia mais boi, ovelhas, animais, ele só tinha o trigo. Ele pega o trigo e coloca dentro do lagar para esconder dos midianitas, porque era a única provisão que eles tinham para comer. E enquanto ele está malhando trigo no lagar, que não é o lugar, Deus prepara Gideão. Diga glória a Deus. Deus prepara você assim como prepara Gideão. É no lagar que Deus chama você e chamou Gideão, porque era necessário força e habilidade para limpar o trigo das impurezas que ficavam presas a ele. Era mais difícil. Você está entendendo? Diga glória a Deus. É mais fácil estar na eira do que no lagar, porque na eira o vento sopra a impureza, mas muitas vezes é malhando o nosso trigo, a nossa bênção no lagar, é que Deus nos prepara para as grandes oportunidades, que nós temos que estar atentos, antenados em Deus, para não deixar passar em nome de Jesus. Aleluia. O lagar definiu o futuro de Gideão. O presente definia ele como um homem debilitado e oprimido, tendo que se esconder a única provisão que eles tinham, que era o trigo, senão eles iam ficar sem comer. No lagar, Deus define o destino de Gideão e olha para ele e vê nele força. É no lagar que Deus vê em você força. É na luta que Deus vê em você força. Amém? É no momento mais difícil que Deus vê em você força. O que Deus diz para ele? Então virou o Senhor para ele e disse no versículo 14: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Mas que força, humanamente falando, irmãos, Gideão tinha? Que força ele tinha? Mas enquanto ele estava malhando o trigo no lagar, Deus estava preparando ele, Deus estava ensinando ele. O trigo não é no lagar, o trigo é na eira, mas está aqui o lagar, está aqui a oportunidade, é o momento que eu tenho, então Deus vai me ensinar aqui. Aleluia. É aqui que Deus vai me preparar. É fazendo força com os pés para tirar a impureza, para a minha bênção ficar pura, para a minha vitória chegar. Diga graças a Deus. Na eira tudo podia estar mais fácil, mas Deus olha para o futuro de Gideão, assim como Ele olha para o teu futuro, você que está me vendo e todos que aqui estão. Aquele momento pontual do povo de Deus e de Gideão não definia o futuro de Gideão. Talvez muitas pessoas que olham para nós, como já olharam para muitos de nós aqui, por um momento da nossa vida, por uma fotografia do momento, definem você e eu. Que você não vai dar certo, que você não vai prosperar, que você não vai progredir. Mas quando nós estamos com o nosso trigo, malhando ele no lagar, Deus diz para ti, Deus diz para mim, vai nessa tua força e livra a tua família, e ora pela tua família, e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te mandei eu? Diz o Senhor. Quem é que manda na tua e na minha vida? É Deus?
Quem é que manda na nossa vida é Deus. Se Deus está dizendo, é porque Ele vai cumprir. Creia nisso. Ah, irmã, mas Ele conhece. Para que eu tenho que orar? Sabe para que nós temos que orar, igreja? Não é para dizer somente o que Deus já sabe, porque Deus sabe todas as nossas necessidades. É para exercitar a nossa fé. Às vezes as pessoas, não, eu não vou orar porque Deus já conhece tudo que eu vou falar. Deus não precisa que eu repita, não. Ele conhece sim todas as nossas necessidades e Ele vai suprir elas hoje. Diga glória a Deus. Mas sabe por que nós temos que orar? Por que você tem que abrir a sua boca na hora da oração? Sabe por que é você que tem que falar, você que tem que confessar, você que tem que pedir? Porque a fé tem que ser exercitada em você. Nós podemos pedir oração, não é nenhum mal nisso, mas você precisa orar. Você precisa se colocar na presença de Deus para exercer a tua fé, para que a bênção de Deus sobre a tua vida, ela venha em nome de Jesus. E terceiro e último ponto, antes da vitória final, é necessário construir um altar de adoração a Deus. Então Deus chama Gideão, e ali nos outros versículos você pode ler do 14 em diante, Gideão começa a debater com o Senhor, dizendo que quase não tinha condições de fazer o que Deus havia dito. E lá no versículo 24, então Gideão edifica um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezeritas. Creio que é assim a pronúncia, não importa. Então, Gideão pede uma prova de Deus, e nos outros versículos você pode ler em casa. A partir do versículo 36 ao 40, mas a partir do versículo 25 tem um título importante. Gideão destrói o altar de Baal. E por ele ter destruído o altar de Baal, ele também é chamado com outro nome. Ele é chamado, diz a Bíblia, que ele edifica um altar, no versículo 26 e 25, em cima do baluarte, e ele diz, com camadas de pedra, toma o segundo boi, oferece em holocausto, isso Deus dizendo para ele. E Gideão pega 10 homens, faz um altar a Deus, e ele diz ali que Gideão, ao levantar o altar a Deus, a derrubar o altar de Baal, que era o poste ídolo, os altares de idolatria do seu pai e da sua família, ele acaba se chamando de Jerubaal. Esse é o ponto principal. Antes da vitória final, para nós encerrarmos, é necessário nós construirmos um altar de adoração a Deus. Então Deus manda Gideão construir um altar de adoração a Ele e manda ele destruir os altares de Baal. Baal significava o maligno, o inimigo. E ele diz, tu vais destruir, vais colocar aí, ele pede, dá todas as instruções, eu não vou ler toda aqui, os versículos do 25 em diante, mas para que nós possamos entender que Deus prova a Gideão, Gideão se coloca na presença de Deus, edifica um altar a Deus e destrói os ídolos, destrói aquilo que atrapalha. E mais lá na frente, igreja, para nós encerrarmos e orarmos, Gideão então vence o exército dos midianitas. Ele reduz o exército, Deus reduz o exército de Gideão. No versículo 2 do capítulo 7, Deus diz para Gideão que eram muitas as pessoas com ele, e Deus reduz o exército de Gideão e faz com que ele venha a vencer 135 mil midianitas com apenas 300 soldados. Aí, se nós olharmos para a matemática, você entende como que 300 irão vencer 135. Mas vocês sabem por quê, irmãos? Que Deus, no versículo 2 do capítulo 7, ele diz para que o exército seja reduzido? Leia comigo. É demais o povo que está contigo, diz o Senhor a Gideão, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia o quê? Se gloriar contra mim.
dizendo: a minha própria mão me livrou. Por causa disso, por causa do orgulho, Deus disse: não, vai ser reduzido. E mais lá na frente, Ele vai separando aqueles que vão servir, que vão ir contra os midianitas, e Deus dá a vitória. Sabe como que Deus dá a vitória? O próprio povo inimigo fica confuso entre si e eles próprios se matam. Então, primeiro ponto, se coloque de pé, nós vamos orar. O primeiro ponto, igreja, a oportunidade que Deus oferece a Gideão, Deus oferece a você hoje. Diga glória a Deus. Segundo ponto, malhando trigo no lagar, é onde vem a nossa força, é aonde vem o nosso preparo. Para quê, irmã Lisa? Para as oportunidades que Deus tem para nos dar. Diga graças a Deus. E o terceiro ponto, igreja, antes da vitória final, é necessário nós construirmos um altar de adoração a Deus. Ou seja, o que é esse altar de adoração? É o nosso coração em Deus, é nos colocarmos na presença de Deus e derrubar os altares de Baal, que hoje para nós significa tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que pode estar tomando conta ou tomando o lugar de Deus na nossa vida. Hábitos, atitudes, pensamentos que podem estar, irmãos, tomando o lugar de Deus, são os altares de Baal. E nós temos que derrubar. Antes de Deus ter dado a vitória a Gideão, ele precisou fazer essas duas coisas. Não há como ter vitória sem derrubar altares de ídolos que nós construímos no nosso coração. Não há como ter vitória como Gideão teve sobre 135.000 sem levantar um altar de adoração espiritual sobre a tua vida e a tua casa. Não há como. Há um preparo. Primeiro, não se esqueça, houve uma oportunidade, não se esqueça dessa palavra. Segundo, houve um preparo, malhou trigo no lagar, trigo não se malha no lagar, mas Deus preparou Gideão para malhar ali. E terceiro, Deus manda ele levantar um altar de adoração, e Deus manda ele destruir os ídolos da casa do pai. E depois, nos versículos subsequentes, Deus dá vitória ao povo dele de uma forma sobrenatural. Eu convido você nessa noite a orar pela tua casa, a orar pela tua família. E se você nessa noite precisa, irmã, eu preciso reconhecer as oportunidades, eu preciso estar preparado para receber, eu preciso me restaurar. Eu estou no lugar de força, de preparo, mas eu ainda não levantei um altar de adoração. Você tem a oportunidade, você que está nos vendo, você que está nos assistindo, de colocar tudo que Deus falou hoje em prática, de pedir: Espírito Santo, renova em mim, Senhor, e tira os altares que não te pertencem, e que eu possa levantar um altar de adoração, Pai. Oh, Espírito Santo, aqui está o teu povo, Senhor. Comece agora a louvar, comece a orar. Oh, Espírito de Deus, comece a orar pela tua família. Diga: Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo entendimento que o Senhor me deu hoje, Senhor. Nós sempre olhamos para Gideão como se ele fosse forte, mas a força dele veio do Senhor. Deus olhou para o futuro de Gideão. Vai nessa tua força, Gideão, porque eu sou contigo. Assim Deus olha para você. Não olhe para o momento, não olhe para o que estão dizendo de você, porque pensam sobre você, sobre o que define você. O que você está vivendo hoje não define o teu futuro. O que define o teu futuro é a força que Deus vai dar para você hoje. Vencer esse erro, vencer esse mal, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu quero estar na tua presença. Que sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida. Vai nessa tua força. Tu és Jesus. Ah, mas eu estou fraco, irmã. Mas vai nessa tua força. Deus conhece o teu futuro. Eu sou teu. É sobre futuro, não é sobre passado. É sobre futuro com Deus. És incomparável. Oh,
Inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre Adore, os meus olhos, peça os meus olhos, Jesus, nessa noite, os olhos da minha família. mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Confie em Deus. Somente Deus não constrói nada naquilo que é velho. não vou Deus constrói algo novo sobre a tua vida hoje. Creia nisso em nome de Jesus. O altar precisa ser quebrado para construir algo novo sobre a tua vida, sobre a minha. Não há vitória sem altar novo. Não há vitória. Derrube os Baals nessa noite. Kotoroboroshei. Oh Pai, derrama. Oh, és incomparável, és inigualável. Abre os toca, meus Deus, toca, olhos, toca, Pai, toca com o teu poder, toca com o teu poder. Vai se colocando na presença do Pai, igreja, você que está em casa, se levante da sala da sua casa agora, levante as mãos para o alto, vai nessa tua força, não importa os midianitas, não importa, Jesus, tu tens algo maior. Tu tens algo maior para a tua igreja, para o teu povo. Diga, Senhor, tu tens algo maior e melhor para a minha família. Não importa, Jesus. Não importa o que disseram, não importa o que falaram. Diga, Senhor. vou confiar somente em ti. Jesus. Não vou ser Pai. abalado. Pai, em nome de Jesus. Gostaria que você comece a orar pela sua família. Nós já vamos encerrar, mas eu gostaria que todos agora fechassem os olhos. Um sinal de fé e de confiança em Deus. Nós estamos, fecha os olhos, igreja. Você que está em casa também, em nome de Jesus. Você vai continuar meditando nessa palavra. E Deus vai falar muito mais contigo, vai te revelar outras coisas. Mas Deus permitiu revelar isto hoje. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Deus não faz nada novo em cima do velho. Por isso Gideão teve que derrubar o altar de Baal. Os ídolos que o povo adorava, ele derrubou tudo. E todo mundo dizia, mas quem fez isso? Foi Gideão. Não se preocupe com o horário. Deus quer fazer algo hoje especial na tua família e na tua vida. Deus está aqui, a unção de Deus está nesse altar. E Deus vai começar pelo altar. Você que está em casa agora também, comece agora. Senhor, em nome de Jesus, comece a orar pela tua família. Ore pela tua família. Porque os dias que estamos vivendo, fecha os olhos, fecha os teus olhos e coloque agora a fé em ação. Agora é hora de você exercitar. O mundo lá fora é mau. Antes de nós virmos para hoje, para o culto, continue com os olhos fechados. Já é a segunda vez que houve um tiroteio ali perto. Tivemos que esperar antes de vir. O mundo é mau. O mundo é mau. Mas quando Jesus fez a oração do Pai Nosso, e quando Jesus fez a oração pelos seus discípulos, ele disse para Deus: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Ore muito pela sua casa. É um alerta espiritual para a igreja hoje. Ore pelas famílias. Ore porque o
que está pairando aí fora, de ideologias, de heresias, para contaminar a tua vida. E Deus está dizendo: derruba esses altares de ídolo, derruba, derruba, derruba. Vai doer. Comece a malhar o teu trigo no lagar agora, espiritual. Vai malhando, vai malhando. O que é isso, irmã? O que é malhar o meu trigo no lagar? É a tua bênção, você está escondendo ela. Assim como Gideão escondeu o trigo, ela está escondida. Mas em nome de Jesus, quando você derrubar esse altar, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória, e Deus está dizendo para você que vai te dar vitória. Mas você não pode olhar para o teu momento. Você não pode olhar para o teu momento. Você tem que dizer: Senhor, eu quero ter essa força que Gideão teve. Mas para que Gideão tivesse essa força, ele foi preparado no lagar. Ele foi preparado no lagar. Ele estava num lugar escondido. Jesus, talvez você está hoje aqui. Feche os olhos. Você vai sair desse lagar hoje. Você vai sair, vai para a eira. Você vai para a eira, que é o lugar onde se malha trigo. Você vai para a eira, você vai para a eira da bênção, para a eira espiritual. Em nome de Jesus, comece a ver a tua família indo para a eira. O que é eira? É a prosperidade de Deus, é a provisão na tua mesa, é as vestes abençoadas, é o salário abençoado, é a saúde no teu corpo, é a igreja avivada. O que é a eira? É a bênção, é as portas se abrindo, é você tendo uma vida espiritual com Deus, é você recebendo os dons, é você dando fruto. O que é a eira? A eira, o vento vem e tira a impureza do trigo. Na eira o vento vem e tira a impureza do trigo. Então é na eira que você tem que estar. Não é no lagar, é na eira. O Espírito Santo está aqui. Eu sinto a tua unção, Senhor. Faz a tua obra, Pai. Faz a tua obra, comece a orar, Senhor. Toca nessas famílias. Comece a orar, Senhor. Toca na minha casa, toca na minha família de modo especial, Senhor. Eu não quero sair dessa casa de oração do jeito que entrei. Não resista. Não resista, você que está sentindo. Você que fala em línguas, fale. Você que profetiza a bênção sobre a tua casa. Você que está com alguma dor nessa noite, em nome de Jesus, coloque a mão agora e ela vai sair. Coloque a mão nessa dor e ela vai sair. Em nome de Jesus, a unção de Deus nesse lugar. A unção que não é minha, a unção é de Deus. A força não era de Gideão, a força era de Deus. Deus quer fazer uma obra. Em nome de Jesus, Pai, toca. Toca em todos que estão assistindo, Senhor. Toca naqueles que estão aqui, Jesus. Vai tocando, sinta. Feche os teus olhos e diga: Senhor, eu quero te sentir, Jesus. Pai, em nome de Jesus. É domingo da família. Ore pela tua casa, ore pela tua família. Senhor, nos livra, Pai. Nos livra, livra, Senhor, a minha família do roubo, livra da bala perdida, livra a minha família do engano, livra a minha família da mentira. Senhor, cuida do teu povo, Jesus, cuida do teu povo, cuida da tua igreja. Coloca os teus anjos com espada de fogo, Pai, na entrada e na saída, protegendo, livrando e guardando. Tira esse caroço, tira essa dor, tira essa inflamação, tira esse desânimo, tira essa ansiedade, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, passa o teu sangue nessa hora, cubra o teu povo. Livra o teu povo do engano. Livra o teu povo da mentira do diabo. Em nome de Jesus, diabo, você está amarrado. Você quer destruir esse casamento e eu te amarro. Eu te manieto e eu te mando embora. Em nome de Jesus. Só eu. Louve a Deus e diga: mostra quem tu és e enche o meu coração. Toca. Toca pela fé, toca nas vestes de Jesus nessa noite. Pai, nós te agradecemos. Nós te engrandecemos por hoje, por tudo que tu vais fazer essa semana, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai. Que eles sintam a tua unção e o teu poder. Que eles sejam revestidos de graça, de sabedoria. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro e peço a Deus, Senhor, que cada família seja abençoada. Diga comigo: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque a minha família está abençoada. E porque tu vais construir algo novo, Senhor. Em nome de Jesus, sobre a minha casa e sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos que estão aqui. Amém? Fica essa palavra no teu coração. E que Deus abençoe a tua semana. Que Deus te encha, que Deus te cubra. Que Deus te blinde, te proteja, te livre de todo mal.
E que Deus vá à tua frente nas decisões que você precisa tomar. Assim como todos que estão na live. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até a próxima, querendo Deus, irmãos. Uma boa noite, um bom final de domingo. Amém? Tchau a todos. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço.